Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um episódio fresquinho para você. Eu creio que o Senhor tem algo para te entregar hoje. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se você já assistiu alguns episódios, seja bem-vindo também. Não esquece de curtir o nosso canal, de compartilhar também com quem você sentir no seu coração e vamos propagar a palavra de Deus. E eu creio que Deus tem algo novo, como Ele sempre tem, para mim e para você. E hoje eu queria falar com vocês sobre escolha ter caráter, não carisma, né? Eu sei que muitas vezes nós somos tentados a buscar ferramentas naturais. E me entenda, não é errado eu buscar uma ferramenta natural, eu aprender, eu usar técnicas naturais. Mas mais importante do que o carisma, o que as ferramentas, ou que os dons, é o caráter. Tem uma frase que eu gosto que diz: o carisma é o quanto eu atraio pessoas. O caráter é o quanto eu atraio o Senhor. O caráter, ele toca o coração de Deus. O carisma, ele pode tocar o coração das pessoas. O carisma é quem eu sou diante dos homens. E o caráter é quem eu sou quando eu estou sozinho ou quando eu não tenho ninguém por perto, né? Então, é muito importante que hoje você se atente para aquilo que Deus quer fazer. E Deus certamente quer forjar o teu caráter. Nos últimos episódios aqui do nosso podcast, eu falei um pouco sobre 1 Samuel capítulo 16. Né? Se você não assistiu, não tem problema. Se você quiser depois assistir, volta alguns episódios e você vai pegar um pouco mais sobre essa história. Mas 1 Samuel 16, a gente vai ver um texto que mostra o Senhor comissionando Samuel, o profeta, para ungir um novo rei de Israel, que é Davi. E naquele momento, Deus está rejeitando Saul, que era o rei atual, e ele está ungindo Davi, que é um garoto, que agora está sendo escolhido como o rei de uma nação por Deus. Mas o que é interessante é que quando Samuel chega na casa de Jessé, pai de Davi, a Bíblia diz que tinham vários garotos lá, né? Vários irmãos de Davi. E Samuel começa a olhar aqueles garotos e ele começa, deve ser esse aqui. Começa naturalmente no seu coração a imaginar quem pode ser o ungido do Senhor, né? E ele chama Jessé e pede para Jessé trazer os filhos, né? Eu fico imaginando com a minha mente fértil Samuel chamando o primeiro e olhando, não é esse aqui, próximo. E aí vem o outro e não é esse aqui, próximo. E aí terceiro, não, próximo. Quarto, próximo. Quinto, próximo. E a verdade é que tinham 7 irmãos antes de Davi. Davi era o 8º irmão, né? E quando Samuel chega no 7º filho de Jessé, no 7º irmão de Davi, ele pergunta: tem mais algum? E eu acho que essa pergunta ela é chave. Sabe, Deus ele continua perguntando: tem mais alguém que eu possa ungir nos nossos dias? Sabe, porque não é nenhum desses aqui. Tem alguém mais fora esses que estão aqui? E Jessé chega com Samuel e fala: olha, Samuel, Samuel, eu tenho um outro filho que é Davi, mas ele é pastor de ovelhas, ele está lá no campo, né? E Samuel diz: manda buscar esse rapaz. E ele diz: olha, nós não nos assentaremos, né? E nós não nos assentaremos. Está escrito assim: olha, tem mais um, mas não sei se ele vai ser útil para você. Olha que interessante que o pai de Davi diz: tenho mais um filho, mas eu não sei se ele vai ser útil, porque ele é pastor de ovelhas. E ele está lá no campo. Por que ele fala isso? Porque, querido, naquele tempo, os 7 outros irmãos de Davi, né, os teólogos, os estudiosos dizem que eles estavam sendo treinados como soldados, né? Então, naquele tempo, tinham várias profissões e aqueles irmãos de Davi, eles tinham provavelmente um porte físico maior, eles tinham provavelmente um treinamento, né? Eles estavam sendo preparados para ser do exército. Então, não se esperava um rei de Israel ser ungido que não fosse um guerreiro, que não fosse alguém que soubesse manejar a espada, que não fosse alguém que estaria na frente da batalha, guerreando. Era um tempo de guerra, irmão. Então, por isso que Jessé, não é que ele está menosprezando o filho dele, é que ele está virando e falando: olha, cara, ele não é guerreiro, ele é pastor.
de ovelhas. Né? E Samuel responde: mande chamá-lo e nós não vamos nos sentar até que ele chegue. Sabe, é interessante que isso aqui é profético. Samuel está dizendo: olha, manda chamar esse pastor, mesmo ele sendo pastor, não tem problema, chama ele, e nós não vamos nos sentar até que ele chegue até a casa. Né? Por que ele faz isso? Isso é algo profético aqui. Né? Porque você não se senta enquanto um rei está indo em sua direção. Quando um rei está indo na sua direção, você precisa ficar... tem todo um protocolo, né? Quando alguém vai conhecer um rei, quando alguém vai ser apresentado para um rei, tem todo um protocolo. E um deles você não pode virar as costas para um rei, você não pode se assentar diante de um rei, você tem que manter a costa ereta, tem todo um protocolo. Então, aqui Samuel está falando profeticamente: olha, ninguém vai sentar até que ele chegue. Por quê? Porque ele ainda era um pastor de ovelhas, mas Samuel sabia que existia um rei dentro dele. Por que existia um rei dentro dele? Porque Deus estava ungindo ele para aquele encargo, para aquele comissionamento. Né? Então, é muito interessante a gente perceber que quando Davi entra na sala, todos os seus irmãos estão ali. O seu pai também está ali. E Samuel pega um chifre que contém óleo e ele despeja aquele óleo na cabeça daquele garoto. E a Bíblia diz: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Olha só que interessante. Né? O Espírito do Senhor se apossou de Davi. O que é interessante é que no Antigo Testamento somente alguns eram ungidos. Né? Mas nos nossos dias, Joel profetizou que nos últimos dias seria derramado o Espírito do Senhor sobre toda a carne. Nós estamos nos últimos dias. Pentecostes é esse derramamento em Atos 2. Lá em Atos 2, houve uma dispensação do Espírito Santo que caiu sobre toda a carne. Então, todo aquele que nasce de novo, todo aquele que crê em Cristo, é ungido do Senhor com o seu Espírito. E nós nascemos da água, que é o batismo nas águas, e nós nascemos do Espírito, que é o batismo com o Espírito Santo. Né? Então, naquele momento, Davi está recebendo uma autoridade. O que é unção? Algumas pessoas me perguntam: o que é unção, pastor Vitor? Eu vou te falar. Unção é uma capacitação sobrenatural da parte de Deus que vai te dar condições para você operar e você viver aquilo que você não seria capaz de operar e viver sem essa capacitação. Então, naquele momento, Deus está capacitando Davi, não somente para ser um pastor de ovelhas, mas agora Deus está liberando essa capacitação para ele ser um rei. Agora, o que é importante a gente entender é que entre a unção e o cumprimento existe um processo. E é aí que muita gente fica chateada. Porque talvez você está exatamente nesse momento na sua vida. Você já recebeu uma unção lá atrás, Deus já falou com você, Deus te comissionou, Deus liberou palavras proféticas, mas você ainda não está no palácio. Por quê? Porque entre a unção e o palácio existe o campo. E o que é o campo? O campo é a preparação. Davi é ungido rei, mas ele volta para o campo. Ele volta para o pasto. Para quê? Para cuidar de ovelha. De novo. Né? Então tem pessoas que falam: poxa, Deus me ungiu, eu recebi uma palavra profética, recebi algo poderoso. Por que eu tive que voltar para fazer coisa trivial? Eu tive que voltar para o mesmo trabalho, tive que voltar para cuidar da minha família, tive que voltar... Por quê, querido? Nós precisamos entender que a nossa unção não muda a trivialidade da vida. Pelo contrário, é sendo fiel no que é trivial que Deus nos coloca no palácio. Davi volta para o campo e ele vai cuidar de ovelha. E eu não sei se você sabe, mas ovelha é um animal que é muito difícil de cuidar. Depois você pesquisa aí no Google. Você vai ver o quanto as bichinhas são marrentas. O quanto elas muitas vezes são agressivas. O quanto elas esperam o pastor virar de costas e elas dão cabeçada no pastor. Né? O quanto que elas são teimosas muitas vezes. E eu não sei se você está fazendo esse paralelo aí entre as ovelhas espirituais e as ovelhas naturais, mas é meio difícil não fazer. Né? Isso aqui toca o meu coração. Tem algo que toca o meu coração. É que o Espírito Santo ele não quer somente um encontro conosco. Ele não quer somente uma experiência. Né? Recebi um chaba, alguém orou por mim, botou a mão na minha cabeça.
fiquei cheio do Espírito Santo, caí na unção, rolei, rodopiei, chorei, catarrei, né? Isso é bom, isso é legal, essas experiências são legais. Mas ele não quer só viver de experiência com você. O Espírito Santo não quer só tirar umas férias com você. O Espírito Santo não quer só ter um lance com você. O Espírito Santo quer um relacionamento íntimo e profundo com você. Ele te ungiu, mas ele não somente quer te ungir para um momento, ele quer te ungir para uma vida. Ele quer caminhar com você, ele quer liderar você, ele quer direcionar você e ele quer principalmente usar você em prol do seu reino. Quantos querem isso aqui? Você está ouvindo essa palavra? Você quer isso? Então, sabe, eu te convido de hoje em diante a você travar esse relacionamento íntimo com o Senhor. Tem uma frase aqui na Link que nós falamos muito. Você já fez seu tempo a sós hoje? O tempo a sós é o tempo de oração, é o tempo que eu vou gastar do meu dia ali com Deus, é o tempo que eu vou gastar ali com o Senhor, orando, lendo a palavra, jejuando, é o tempo de intimidade, é o tempo de relacionamento. Por quê? Porque nós entendemos que melhor do que o carisma é o caráter. Porque nós entendemos que eu prefiro caminhar em caráter do que em carisma. O carisma é quando eu atraio pessoas, mas o caráter é quando eu atraio o Senhor. Eu espero que esse podcast tenha te abençoado. Eu acho que já ficou bastante coisa para você marinar, para você processar. E a gente se vê na semana que vem, quinta-feira, no nosso próximo episódio. Deus te abençoe.